Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre os estados europeus e o absolutismo monárquico. Então, para falar do Estado Nacional, nós precisamos voltar lá na Idade Média e falar um pouco sobre a fragmentação política e a descentralização do poder. O porquê que esse poder era descentralizado? Porque na época as propriedades, as terras eram divididas em feudos. E esses feudos, cada um tinha as suas próprias leis, o seu próprio governante, que era o senhor feudal, e assim o poder era fragmentado, né? Era descentralizado. Então houve uma crise do feudalismo e com essa crise é que começou a surgir, houve a formação dos estados nacionais. E aí a partir daí nasce a burguesia e centraliza-se o poder. Então, o Estado-nação é uma aliança entre o rei e a burguesia. Então, a partir daí surgem os teóricos absolutistas, que eles estudavam a concentração de poder nas mãos dos monarcas. Eles davam o que? Dava todo o embasamento teórico para o porquê, né, desses reis terem poder em suas mãos. Então, a gente pode ver que essa formação das monarquias se deu logo no final da Idade Média, onde há essa centralização política nas mãos dos reis. Então, o poder agora estava centralizado, somente os reis tinham esse poder a partir de agora. Então, nesse momento de crise da sociedade medieval e do sistema feudal, necessitava o quê? Centralizar o poder. O poder era muito fragmentado. Então, agora se vê essa necessidade de centralizar. Então, os suzeranos maiores eram os donos de quê? Donos dos maiores feudos. E a partir daí, a gente vê o quê? Que houveram alguns fatores para que ocorresse essa crise do feudalismo, como o crescimento demográfico, a falta de terras e alimentos, o avanço na tecnologia agrícola, a expansão também nas áreas agricultáveis e a crise agrícola do século XIV, que foi um cultivo muito comprometido. Então a gente vê que as características que foram surgindo para o Estado moderno era o quê? Um poder centralizado, houve a unificação territorial, que se chamava agora Estados Nacionais, não se tinham mais os feudos independentes, e sim os Estados nacionais, né? Então se faz agora também a questão de uma nobreza feudal, que vai dar lugar ao quê? A uma nobreza cortesã, está ligado, né, o Estado à igreja, que tinha toda o que? Uma justificativa religiosa para o exercício do poder. Então, o Estado, ele justificava o seu poder de acordo, né, com a fé, com a religiosidade das pessoas. Então, a partir daí, há um apoio e um crescimento do comércio com a forma de financiamento dos estados nacionais. Então, a gente vê que a formação das monarquias nacionais se dá, né, a partir, né, da questão da Idade Média, que tinha essa descentralização, aliás, política. O poder dos monarcas naquela época era restrito aos seus domínios pessoais. Então, cada senhor feudal detinha o poder sobre o seu feudo, sobre as suas terras. E o título, né, do monarca era essencialmente simbólico. Então, Portugal, houve a unificação, Espanha, França, após a guerra, e a Inglaterra após as dinastias. Então, a partir daí, começava o quê? A ter uma questão das nações se unificarem. Então, houve a Guerra dos 100 Anos, né? Esse foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre as duas principais potências europeias, que era a França e a Inglaterra. E apesar do nome, ela durou mais de um século. Segundo algumas definições dos historiadores, tudo começou em 1337 para terminar só em 1453. Não foi um confronto ininterrupto, mas uma série de disputas, ou seja, não foi uma guerra contínua. Ela tinha conflito,
encerrava-se aquele conflito, começava-se outro, e assim se ia de acordo com as batalhas que iam sendo incluídas nesse conflito. A Inglaterra, ela nesse período houve uma guerra chamada Guerra das Duas Rosas, onde essas era a questão das famílias, né, disputavam o trono inglês, né? Então essas duas famílias que disputavam o trono, então a burguesia inglesa prestou apoio a Henrique VII para se conseguir, né, a pacificação interna do país. Então, a partir daí surge o quê? A figura do absolutismo, né? Então, tem toda essa figura. E o que era esse absolutismo? Era o poder absoluto do rei. Agora sim, o rei tinha o poder absoluto, porque já tinha passado a Idade Média, onde ele era apenas uma figura meramente ilustrativa, né? Figurativa, e agora não, ele tem um poder absoluto. Ele podia criar as leis, governar, administrar a justiça, né, e comandar o exército. Então ele governava o poder legislativo, porque o rei é que fazia as leis, ele governava no poder executivo, porque ele realmente governava, e o poder judicial, porque ele era o rei supremo. Então o absolutismo era nada mais, nada menos do que o poder concentrado nas mãos dos reis. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês.